Olá, queridas amigas, que bom estar novamente aqui com vocês. Graças ao Senhor por mais esse programa. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem sido bom conosco. A cada dia Ele tem renovado as nossas forças, as suas misericórdias se renovam a cada dia nas nossas vidas, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre algo que vai mexer um pouquinho com a gente. Nós vamos falar sobre como é importante fazermos uma retrospectiva, uma avaliação do ano que se passou, já que nós estamos aí há 10 dias, mais ou menos, do final do ano, né? Nós queremos, assim, passar para você como é importante a gente fazer essa retrospectiva. Amém? E, novamente, aqui conosco hoje, eu tenho a alegria de receber a doutora Josi, né? Ficamos uns dias aí sem fazer o programa, né, Josi? É verdade. Mas que bom que você está aqui conosco novamente. Obrigada, Rose. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Amém. Obrigada, Sueli, pela sua presença também. Sempre está aqui conosco, vai poder nos abençoar nesse dia com palavras de sabedoria, não é mesmo? Mais uma oportunidade dada por Deus, por você. E esperamos assim que o Espírito Santo nos dirija para que tenha o efeito e o fruto necessário, né? Que é Amém. O alvo deste programa. Amém. Josi, eu quero começar com você, sempre começo com você, né? Como que nós podemos fazer essa retrospectiva, essa avaliação, né? De tudo aquilo que a gente viveu, já que essa avaliação a nós mesmos, assim, para algumas pessoas pode parecer difícil, pode se tornar difícil, não é mesmo? Porque é como se nós nos colocássemos, né, contra a parede aí, né, diante de atitudes erradas, né, atitudes que fizemos negativas. Como que é feito, como que a gente consegue parar e fazer essa avaliação de nós mesmos? Essa avaliação, ela sempre precisa, na minha visão, né? Ela sempre precisa passar por no mínimo 3 áreas, né? Como é que anda a minha vida espiritual? Como é que anda a minha vida emocional? Né? Como é que anda os meus relacionamentos interpessoais dentro disso, né? E como anda a minha vida profissional? Né? Eu sempre levo em consideração muito, dentro da minha análise mesmo, né, daí pessoal, o que os outros me disseram durante o ano, o que eu consegui atingir de metas que eu tinha programado no ano anterior e o que ainda eu não atingi. Então eu vou ali, eu não sei, né, eu costumo muito escrever mesmo, né, fazer isso, fazer uma listinha, né, eu digo. Claro, eu não fico pegando sempre essa listinha, mas ela sempre está dentro da minha cabeça. E aí eu fico sempre me lembrando daquilo que eu acho que eu poderia ter feito melhor e tentar fazer diferente. Colocar em prática. Isso. Né? E essa avaliação, ela é muito importante, porque ela sempre nos dá a oportunidade de ser pessoas melhores, não é? E aí, como você disse, existem sim algumas pessoas que às vezes não fazem essa análise, mas por estar muito no piloto automático, eu acredito, né? Aquela coisa do trabalhado, ocupar a sua cabeça para não parar para pensar. Na verdade, talvez porque esteja muito insatisfeito com a sua vida. E aí se torna, assim, uma fuga, não olhar a realidade e não, né, planejar ou não projetar. Né? Isso é muito ruim, porque fica evidente uma falta de esperança, né? De que as coisas podem melhorar. Então, eu acho que isso, a reavaliação, ela é algo muito importante, né, no final do ano, assim, essa época, o mês de dezembro, né, depois ali da primeira semana até a mim, né, particularmente, vai me contagiando. Mexe com a gente. Isso, né? Mexe com a gente, me contagia, me faz olhar, me faz pensar, né, o ano novo. Então eu acho que é bem importante a gente olhar para tudo isso. E você, Sueli, o que você acha que nós devemos fazer? Qual a maneira que você indica de fazer isso, de ser feita essa avaliação?
É interessante que eu tenho descoberto nestes dias tudo aquilo que a Josi colocou e tantas coisas que a gente já ouviu, sabe, mas eu comecei a focar para reavaliar e para ver uma mudança para um novo ano, do que eu tenho reclamado mais. Sabe, eu comecei a focar nisso. Eu tenho lamentado algumas coisas, talvez durante muitos anos, reclamado, até desabafado, até falado, e então isto precisa ser mudado na minha vida, para que não entre mais um ano arrastando em situações negativas, em comprometimentos com pessoas, relacionamento com problema. E eu vejo assim, eu comecei a meditar e eu posso talvez até indicar que as pessoas prestem atenção também nesta área, porque manifesta amargura no nosso coração, né? Alguma coisa está mal resolvida e isso vai gerando um conflito pessoal, porque foi dito aqui que nós não percebemos, às vezes é uma fuga, não se autoavaliar, porque a gente vai deixando passar batido, porque é mais prático. Porque a gente vai ter que mexer com algumas coisas. Mas à medida que o tempo passa, a gente observa que vai ser um contínuo isso. E vem afetar a saúde, né, principalmente, vem afetar a nossa maneira de expressar com as pessoas. Agora eu estou atenta neste ponto, de começar a reavaliar. Então, quais são as neuras minhas? Quais são as coisas que estão me incomodando? E aí, então, começar a ver um caminho, né? Buscar em Deus, para que o Espírito Santo me ajude a avaliar que a nossa alma é fingida, nossa alma é enganosa. Verdade. E a gente vai tender a passar a mão na nossa própria cabeça e acusar terceiros, quando, na verdade, tudo vai depender da maneira como nós vamos lidar com as situações que virão. Na minha vida é interessante, que na minha vida, nesses dias, assim, tem vindo esse desejo muito de gratidão, de ser grata, sabe? Ser grata ao Senhor por tudo que eu vivi durante esse ano, sabe? Até mesmo pelas lutas. É interessante, né? Porque não é fácil você ser grata pelas lutas, né? E às vezes as pessoas olham pra gente e acham que nós não temos lutas, mas cada uma de nós temos uma luta individual, uma cruz, né, para carregar. E o Senhor colocou esse desejo no meu coração, sabe, de somente agradecer. Nesses dias eu só tenho agradecido, sabe, Senhor, te agradeço até mesmo pelas lutas, porque elas me fizeram crescer, elas me fizeram, sabe, me amadureceram, me fizeram ser uma pessoa melhor, né? Tem me feito a cada dia. E é difícil a gente entender esse sentimento, né? Verdade, é verdade. O Espírito Santo nos constrange a isso, né, Sueli? Muitas vezes a gente até assim começa a renegar alguns fatos que já nos aconteceram, achando que foram quase que maldições para nós, né? Assim, foram muito pesados e a nossa alma fica presa naquele momento. Parece que nós vamos congelar esse fato negativo e ele continua nos perseguindo. E quando nós olhamos, como você está colocando, achei assim tremendo, porque eu creio que o Espírito Santo está movendo de uma maneira para que nós sejamos mais saudáveis e cheguemos a um entendimento do que Ele deseja para nós, para chegar ao propósito de Deus. Então, nós assim temos a condição de olhar para aqueles momentos e se você começa a agradecer, você começa a mudar o foco. Você vê que realmente ele foi importante para o crescimento, para um aprendizado. Maturidade. Contribuiu para isso. Construída, né? Dentro da gente. Josi, a gente vê assim, principalmente no final de ano, muitas pessoas assim conquistam as coisas, alguns trocam de carro, outros conseguem ali, né, uma reforma na casa, enfim, conquista algo. E a gente nota que algumas pessoas
geram ali, são geradas em algumas pessoas um sentimento de inveja, sabe? Por a pessoa ter conquistado algo, ter conseguido algo, e ela ali vai interiorizando dentro dela aquele sentimento de inveja em relação a isso. É comum isso acontecer nos finais de ano, principalmente, né, porque há essa troca aí, né, de presentes e tudo mais? Olha, Rose, eu acho que sim. A inveja, é claro, é um sentimento que está sempre permeando as pessoas, né? Mas, de certa forma, quando isso fica mais aparente, que é como você falou, né? No final do ano é comum as pessoas fazerem trocas de carro, comprarem algo, às vezes receberem uma promoção no trabalho, né? E outras pessoas ficam de olho nisso, né? Então, esse sentimento de inveja, que é aquilo que eu gostaria de ter, eu projeto no outro, né? Então, assim, aquilo que o outro tem, eu quero, eu gostaria de ter, né? Mas eu fico pensando que a gente deveria pensar o que você fez para conseguir ou para conquistar aquilo também. Porque muitas vezes, até como a gente falou em um outro programa sobre o sonho e a fantasia, eu fico só querendo, mas eu não faço nada para isso acontecer. E aí, quando eu olho que o outro conseguiu, eu fico só na idealização do que eu queria, mas eu não vejo o que ele passou para ele conseguir tudo aquilo. Eu não sei o histórico anterior, eu vislumbro só aquele presente, aquela vitória. O quanto ele buscou, o quanto ele sofreu, o quanto às vezes, né, abriu mão de coisas para conseguir aquilo, né? E eu penso que em Deus nós devíamos tentar, porque eu acho que o sentimento de inveja, ele é inerente ao ser humano. Eu penso particularmente que todos nós temos algum sentimento dentro de nós de inveja, que faz parte daquela nossa natureza pecaminosa, né? Exatamente. Então, algumas pessoas controlam isso muito bem, outras não conseguem controlar. Isso é muito aparente, né? Então, assim, ao a gente sentir isso, eu penso que a gente devia ressignificar e olhar assim, não, eu preciso olhar isso como motivação para que, olha que legal, ele conseguiu, então eu também posso conseguir. E tentar traçar estratégias, planos, foco para que eu consiga atingir aquilo. Mas às vezes o outro está muito contaminado mesmo e não consegue fazer essa análise de que eu poderia olhar aquilo como motivação. Mas a inveja, ela pode ser sim revertida. Se nós procurássemos uma solução para esse sentimento que é inerente a gente, eu diria que a gente pode olhar para isso e para esse sentimento e dizer, não, eu não posso sentir isso, eu não devo, e aí eu preciso me alegrar com a alegria do outro, do meu próximo, e sentir que eu também posso conquistar aquilo, mas que eu tenho sim que ter um caminho para chegar lá e conquistar. Foi o que aconteceu com Caim, né? Lembrando da palavra que Deus falou para Caim: cabe a você dominar o desejo do teu coração. Isso é verdade. Né? Isso é e Caim ali não dominou. Nós podemos dominar esse desejo, né? Exatamente. Não é errado você desejar, por exemplo, ter um carro novo, conquistar algo, mas desejar porque o outro desejou e eu não consegui aquilo. Isso. E ficar naquela amargura, né, de que aí, tá vendo lá, ó, eu tô aqui, não consigo, ó, o outro, tudo dá certo pro outro, não dá certo para mim, né? Mas o que você tem feito? A vida é feita de escolhas. Né? E você, Sueli, o que você tem a dizer sobre isso? Interessante que ao longo da vida a gente vai percebendo que quando você descobre que tem alguém invejosa ou invejoso ao seu redor, a primeira coisa, você às vezes nem descobre. Se alguém disser, tem gente que está com inveja de você, você já quer descobrir quem é, né? Uma curiosidade. Parece que ao descobrir, nós vamos conseguir desativar esse mecanismo da inveja, né, contra nós, porque é sabido que faz mal.
Mas, assim, observando também na figura de Cristo, e assim, nós trazermos para a Bíblia aí, na palavra compaixão, que Jesus teve compaixão das nossas mazelas, né, do nosso coração, e como você disse, é inerente ao ser humano, e eu sei lá se cada um de nós já não teve um momentozinho, ou de ter um grande ciúme, ou uma grande inveja, que é um sentimento que domina o ser humano. Então, a gente olhar para aquele que é o invejoso com muita compaixão. Tenho começado a pensar, é uma vida de muito sofrimento para essa pessoa. Porque ela deve estar se sentindo insignificante, menosprezada, desvalorizada, porque ela acha, na expectativa dela, aquilo que o outro fez, alcançou, é tudo que ela queria. Nós já dissemos isso, né? Também em outro programa. Como é retrospectiva, a gente está fazendo uma análise de tudo para que possa haver melhora nas vidas. Então, para aquele que tem um sentimento de inveja hoje no seu coração, que está sendo consumido por essa inveja, que tem um foco, tem uma pessoa que seja um alvo da vida dele, querendo que essa pessoa se acabe, que essa pessoa seja destruída, que as coisas não vão para frente para ela. Então, assim, que ela passa a avaliar, fala, mas o quanto que eu estou sofrendo com esse sentimento da inveja. E é assim que acontece mesmo, Josi? O invejoso olha para o que a outra pessoa tem e ele tem esse sentimento de destruição para a vida do outro? Muitas vezes sim, Rose, quando isso está muito forte e é como a Sueli disse, eu concordo completamente, acaba que sendo até doentio. Tanto é que Caim, né, matou Isso. Às vezes, levar, o que a gente vê é que essa pessoa se torna foco, como a Sueli mesmo falou, da vida do outro. Então, é alvo, né? Eu quero ver o outro, né, destruído, porque aí assim eu vou me sentir bem e vou sentir que eu consegui, e não que o outro conseguiu. Mas isso não é saudável, isso não é um sentimento que nós que temos Deus, né, que sabemos e conhecemos a palavra de Deus, devemos ter. Né? Nós, porém, não estamos livres de sentir isso. Acho que quando a gente sente isso, talvez estamos descobrindo as mazelas que a gente tem e que precisam ser tratadas, né, Su? Que é aquilo que a Sueli também ajuda aí no aconselhamento. Coisas que precisam ser tratadas dentro de nós, que muitas vezes não é consciente. Às vezes o outro tem raiva daquela pessoa e não é consciente que tem inveja do outro, da posição do outro, daquilo que o outro conseguiu, não só materialmente. Se casou, se não casou, se teve filho, se não teve filho. Isso também é motivo de inveja, né? E até assim, porque foi colocado assim, que tem que buscar em Deus, mas nós podemos também direcionar essa conversa para um público que talvez não conheça esse Deus e não tenha onde se socorrer. E quando vem esse sentimento raivoso contra uma pessoa, a tendência é buscar alguma ajuda para tentar destruir o outro. E geralmente essa ajuda não está em Deus. Porque tudo que vai para destruição não procede do Senhor Deus. E vai até conseguir. Eu sei de muito, nós sabemos e já vi experiência e testemunhos de mendigos que estão hoje pela rua, que foram professores, médicos, advogados, pessoas que já tiveram família, que estiveram bem na vida e que foram amaldiçoados de tal maneira e que chegaram para a sarjeta. É verdade. Crendo ou não, esta é uma realidade. É que ninguém para saber da vida de um mendigo. Ninguém nasceu mendigo e viveu na sarjeta sempre. Por que você acredita que isso aconteceu com a pessoa? Eu já vi em Londrina, inclusive, em casas de recuperação, pessoas que foram tiradas da rua e que contaram as suas histórias, sabe? E elas eram pessoas do bem, pessoas que tiveram projetos, que tiveram e foram gradativamente sendo minadas, as coisas não dando certo e se desesperando da própria vida e chegaram onde chegaram. Então, assim, isso aqui é muito rápido que nós estamos falando e eu só quero deixar a dica. Procurem quem estiver com um sentimento desse destrutivo em relação a outra pessoa. Lembre-se que você está se destruindo. E busca Deus.
em algum lugar, se você não tem para onde ir, você acha desagradável para uma igreja, se ajoelhe e diga assim: Deus, você existe, então me ajude. Me ajude a sair dessa situação e comece a ter olhos de abençoar, de pedir perdão a Deus e de modificar a sua história. Automaticamente as coisas do Senhor começarão a mexer no teu coração, a trazer uma mudança de história. Você vai mudar a sua visão em relação a outra pessoa, você vai ser ajudado, e a outra pessoa vai continuar vivendo a vida dela em paz, porque Deus criou cada um para viver em paz, É verdade. e não para ficar sendo destruído. Então, assim, a bênção, essa característica da inveja, ela pode ser destruída com o poder de Deus. O inimigo, ele só vai ajudar a destruir, trazendo uma aparente vitória, que lá no fim terá o seu preço, com certeza. Na sua própria vida, você vai colher frutos amargos disso que você está semeando enquanto a inveja no seu coração. Verdade. E esses dias, né, de Natal, esses dias final de ano, que a gente faz essa reflexão, o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, ministra isso no nosso coração, né? Ele diz para nós aquilo que está errado, aquilo que precisa ser consertado, né? Então, para que a gente esteja atento, né? À voz do Espírito Santo, né? Ao mover do Espírito Santo, porque se a gente tiver também com o coração endurecido, né? O Espírito Santo não pode falar. Ou ele fala e os nossos ouvidos estão tão, né, que a gente não consegue ouvir. Então, para que você possa, sabe, passar esse final de ano e começar um ano aí que vai se iniciar daqui uns dias, com o coração tranquilo, com a paz de Jesus dentro do seu coração, faça essa reflexão. Olha para dentro de você mesmo e veja, sabe, tenta ver aquilo que o Espírito Santo quer mostrar para você que precisa ser mudado. Amém? Nós vamos por um breve intervalo e voltamos já. Olá, estamos de volta falando sobre a importância de fazermos uma retrospectiva de nós mesmos, uma avaliação aí desse ano que está quase terminando. E agora, Josi, estava aqui pensando no que falar e eu estava pensando da gente falar um pouquinho sobre os nossos erros, como nós aprendemos, né, com os nossos erros. Porque quando nós erramos, e nós erramos muito, a gente fica com aquele sentimento assim de que, poxa, por que eu fiz isso? Mas os erros são necessários, né? Sim. Sem os tombos, né? Nós não vamos teríamos aprender a levantar, isso, né? Verdade. Fala um pouquinho sobre isso, Josi. Eu sempre digo, né, também, Rose, que a gente aprende no sofrimento. Verdade. Né? Ninguém aprende assim, ai, tá tudo bem, o que eu vou aprender? Né? Eu só aprendo o que é o certo, sabendo o que é errado. Então, eu acho que os erros são... Quando a gente consegue ressignificar esses erros de maneira a tirar a lição daquilo que eu fiz de errado, aí sim ele serviu para alguma coisa na nossa vida. Agora, quando eu errei e eu acho que aquilo, eu continuo reproduzindo aquilo, Remoendo achando aquilo. Exatamente. Né, como uma fuga até da angústia, né? A angústia faz isso. Os boicotes com a gente mesmo faz isso, de ficar repetindo sempre o mesmo erro, né? Então, assim, eu preciso ser consciente. Quanto mais consciente uma pessoa for da onde ela tem errado, mais facilmente ela vai conseguir ressignificar e fazer diferente e ter uma nova atitude. Eu sempre repito muito lá no consultório uma coisa para as pessoas que é: se você quer ter resultados diferentes, você precisa ter uma atitude diferente. Não adianta a gente ter a mesma atitude esperando que vá ter um outro resultado. Isso não vai acontecer, né? Então, eu acho que
os erros, quando bem analisados, por isso a importância desse nosso tema, de que, olha, vamos ser conscientes, vamos olhar para tudo que nós fizemos nesse ano, vamos olhar as nossas conquistas e as derrotas também. Onde eu derrotei, né, fui derrotado, por que isso aconteceu? Né? Porque, como eu disse, a gente escolhe coisas. Todos os dias, quando a gente acorda e levanta e vai fazer as nossas coisas, a gente tem que escolher coisas desde as mínimas até as máximas. E isso tem consequências. Verdade. Né? E lidar com as consequências é uma coisa muito madura. Por isso a gente tem que ressignificar os erros. Porque muitas vezes nós temos consequências muito ruins de escolhas que a gente fez. Né? Verdade. Olhando para a palavra, né, Sueli, a gente vê Davi, né? Que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele, no instante que ele errava, que ele pecava ali, ele via o erro e ele já se consertava. E ele não só olhava para isso, mas ele aprendeu também com os erros de Saul, por exemplo. Quando Saul, que Saul ele fez muita coisa errada. E Davi olhava para Saul e falava assim, não, eu não quero ser igual a ele, não vou fazer igual a ele. Tanto é que ele teve a oportunidade de matá-lo e ele falou, não vou ser igual a ele, não vou. Então ele olhava para os erros de Saul e não queria aquilo para ele. Então é importante isso para nós hoje, né, Sueli? Para que a gente veja não somente os nossos erros, aquilo que nós erramos e tentar consertá-los, mas sim olhar para aquilo que, assim, sem críticas, né, de uma pessoa que esteja errando, mas, poxa, isso na minha vida não é legal, não vou fazer isso, não posso fazer isso, não posso agir assim, como aquela pessoa, na verdade? Nesse caso que você está citando, Davi foi se espelhando nos erros de Saul. E Davi já era um homem que ele mesmo se prostrava diante de Deus para reconhecer os próprios, né? Ele lentamente, ele sabia das limitações dele. Aliás, ele sempre pensava menos dele, né? Porque ele era um pastor de ovelhas. Quando ele foi enfrentar Golias, ele sabia assim que ele tinha o limite dele, mas ele dominava naquela situação onde ele matou o urso para defender as suas ovelhas. E assim ele foi, em cada situação que depois, enquanto para chegar a rei, tudo, ele foi muito cauteloso. Ele ia embasando a vida dele na própria vida e na experiência dos demais. E eu não sei se seria o caso, me ocorreu, à medida que você fez a colocação, a vida de Paulo. Que Paulo, enquanto perseguidor de Cristo, né, ele acreditava que estava fazendo certo, e ele matou muita gente, muito cristão. E depois, quando ele foi tocado pela graça do Senhor Jesus, que ele ouviu a voz deste Senhor, ele trabalhou para reconstruir vidas, né? Eu acredito assim que porque ele foi intenso em lutar pela causa de Cristo. Então, naquilo que ele praticou o erro da morte aos cristãos, da perseguição, ele também pagou um grande preço para tentar levar a vida de Cristo, o ensinamento desse mesmo Cristo que ele perseguiu, e ele restaurou, salvando vidas. Então, não sei se caberia aqui, mas ele assim errou. Por um lado, reconheceu que foi erro e trabalhou intensamente para reparar tudo isso. Todo erro, né? Verdade. Né? Eu acho até, tenho a impressão assim, eu vejo quando ele esteve com Estevão e ele ainda era perseguidor e ele viu a morte desse Estevão, ele deve ter sido tocado naquele momento, olhando aquele homem morrendo, glorificando a Deus, né? A presença daquele Deus glorioso, da glória, na hora da morte. Ele pôde observar. Quando Cristo o derrubou do cavalo com a sua voz, chamando Saulo, Saulo, eu creio que a terra do coração dele já estava preparada para a intensidade dessa nova vida para ele. Ele tem essa percepção. E ele, muito sabiamente, disse sim, Senhor. E começou uma nova história na vida dele, né? Em cima de erros que ele pôde ter durante toda uma história anterior a Cristo. Verdade. E você falando aí de Paulo, a gente sabe, né, que Paulo passou
Deus permitiu que uma cegueira, né, contaminasse, né, ali a visão dele. E a gente vê que o sofrimento dele, nesses dias de cegueira, preparou ele para algo que Deus tinha para ele. Então, por isso que é importante a gente dar valor, né, ao sofrimento em si, né, ou as tribulações, as lutas que estamos passando, porque eu acredito que elas nos preparam. Então, tudo aquilo que a gente passou durante esse ano, né, todas, até mesmo as tristezas, eu tenho certeza que elas nos preparam para algo maior, né, para um ano aí que se inicia, não é verdade? Isso, com certeza, com certeza. Eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente passa, né, as lutas, as tribulações, a palavra de Deus diz, né, que tudo aquilo que a gente passa coopera para o bem, né, para o nosso bem. É verdade. E antes eu ficava me lamentando, né, murmurando, reclamando, como a Sueli começou o programa dizendo, sobre as lutas, né, em cima das lutas. E o Senhor tem me ensinado, o Senhor tem me capacitado a cada dia aprender um pouquinho, a começar a agradecer Ele por essas lutas, sabe? Porque hoje eu olho para tudo que eu já vivi e tem passado ainda, que elas estão me fazendo crescer, elas estão me fazendo, assim, me levando para um tempo melhor, para um ano melhor. E eu tenho certeza que o ano que vem, né, 2015, será melhor para mim do que esse ano que se iniciou. E você já disse aqui sobre agradecer todas as coisas, sobre essas situações. E você percebe que ao agradecer você começa a se alegrar mais, né? Sobre esse sofrimento, mesmo agradecendo pelo sofrimento, entendendo isso, parece que vem um renovo na gente, não é? A gente sai daquele ambiente da tristeza pela tristeza, de entrar nesse baixo astral, né, que todo mundo diz, e a gente faz morada naquele estágio de vida, né, nessa tristeza, a gente potencializa a tristeza. E se tiver essa condução de posicionamento, igual você iniciou o programa falando, sobre ser agradecida, o Senhor, quando diz assim para louvar, eu creio que isso é ensinamento, vem trazendo uma nova respiração para o ser humano. Abacuque 3, né? Abacuque 3:17, a palavra diz, né, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, né, eu tenho que me alegrar ao Senhor, né? Nós temos que nos alegrar no Senhor, porque, voltando a dizer, as pessoas, existem pessoas, eu converso com algumas mulheres que acham que nós não temos problemas, que nenhuma de nós aqui tem, né, uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade, né, você tem, eu tenho algo que precisa ainda ser conquistado. Eu, na minha vida mesmo, eu tenho algo que eu oro ao Senhor tem 5 anos. Vocês sabem, né, aquilo que eu tenho sofrido, que eu tenho buscado ao Senhor. E o Senhor sempre me traz à tona essa palavra, ainda que a figueira, filha, ainda que você não esteja vendo fruto ali na vide, né? Creia, creia que um dia você vai ver. Então não é porque eu estou há 5 anos... gerar um milagre, né? Isso, não é porque eu estou há 5 anos lutando por algo, pedindo para o Senhor por algo, que a hora que chegar, né, os últimos dias desse ano, eu vou olhar para trás e falar assim, poxa, não aconteceu o que eu tanto esperava, que eu vou me frustrar, que eu vou me decepcionar, que eu vou brigar com Deus. E muitas pessoas brigam com Deus, né, Sueli? Muitas pessoas culpam Deus por aquilo que elas estão vivendo. É verdade. Né? A palavra de Deus diz que aquilo que nós plantamos, nós também colhemos. Eu aprendi muito com isso também, Josi, né? Porque a gente acha que aquilo que a gente está passando... não foi você que plantou. Você sabe que eu sempre digo que a coisa que eu mais levo da Bíblia é isso, é essa palavra. É importante, né, você de que saber, o que você não é vai isso? plantar, você vai colher.
Não adianta você plantar tomate e querer colher maçã, não vai acontecer. Né? Então, se você planta amor, amizade, ajuda, cooperação, oração, é tudo isso que você vai colher também. Né? Deus é muito justo, né? Naquilo que Ele é, na maneira dele fazer. Então, eu acho que, para mim, não há coisa mais forte na Bíblia, que nos ensina mais, que nos capacita mais do que pensar na lei da semeadura. Verdade. Como a gente está falando aqui, você vê que todo o assunto engloba num só. Os erros, né? Plantamos errado. É verdade. Né? Os erros, eles vêm, né? E aí nós vamos colher daí. As consequências ruins. Então é importante a gente ter essa consciência, né? Olhar para mim mesmo, fazer essa avaliação minha, né? No decorrer do ano ou no final do ano, sabendo, né? Que, poxa, eu erro. E os erros, né? Eles me fazem crescer a partir daquilo que você acabou de dizer, né? Se eu fizer uma avaliação ali, poxa, eu não quero mais continuar assim, não vou mais errar, não vou mais permanecer nesse erro, não é mesmo? Eu penso que, né, a gente está falando aqui, eu fiquei me lembrando de todas as coisas que acontecem no fim de ano, e para a gente, reiterando a questão da lei da semeadura, eu escolho, eu planto. Não é isso que vai fazer com que eu tenha um ano bem sucedido, né? Não é pulando 7 ondas para ter sorte no ano. Verdade. Ou guardando a semente da uva que você comeu, né? na ceia de ano novo. Então, assim, essas coisas, né, culturalmente falando, elas existem, mas não é isso que vai fazer com que o seu ano, com que o meu ano, com que o ano da Sueli sejam abençoados. Né? Então, são as nossas plantações. O que eu vou plantar nesse ano? O que eu quero semear? Né? E essas sementes podem não florescer ainda no próximo ano, mas o nosso dever é plantar. E é difícil, não é, Sueli, a pessoa reconhecer ali que plantou errado. Plantou joio em vez de trigo. É difícil a pessoa reconhecer, né, Sueli? É difícil porque... Só o Espírito Santo para... porque a nossa tendência é sempre terceirizar, né? E hoje está tão em moda, a gente paga para todo mundo fazer tudo. Verdade. E a gente já está acostumando isso, e até eu vou terceirizar. Não, o meu problema não é meu, está no outro, né? No outro. É o fulano, é o líder, é na família, é o filho, é o marido, e pronto. Aí, quando a gente dá de cara e viu que não teve jeito, que ninguém, nem eles mudaram e nem nossa situação mudou, alguma hora a ficha tem que cair, né? E volta para nós. E aí, puxa, então, vem a tal, o que foi que eu semeei? De que maneira foi? Porque também jogar semente até é fácil, eu posso ter jogado verdadeiramente um pé de abacaxi, né? Eu posso. E eu vou colher o abacaxi, que eu vou ter que descascar depois, né? Aí eu jogo para o outro descascar para mim. Né? Verdade. Josi, olhando para isso que a Sueli disse ali, a gente percebe, né, conversando com as pessoas, que tem pessoas ali que não reconhecem de maneira alguma os seus erros, tá? Mas na hora que aquela pessoa tá ali, coloca a cabecinha no travesseiro, né? Tá ali só ela e ela. Ela chega mesmo a reconhecer ou ela dá uma de que... Olha, eu diria que a gente tem as duas coisas. Eu diria que tem aquele que não quer assumir para os outros porque é orgulhoso e não quer demonstrar a fraqueza ou o seu fracasso, aonde aconteceu. Mas ele reconhece ali para ele. Mas ele reconhece em algum momento. Agora, tem outras pessoas que estão... eu diria, doentes emocionalmente, que não conseguem ver que aquilo que estão fazendo não é legal. Né? Então, assim, que realmente não conseguem ver, né, de alguma forma. Agora, o que a Su está falando, que a ficha sempre cai, é verdade. Né? Não contraditoriamente ao que eu estou dizendo, não. Mas eu penso que até o momento dessa ficha cair, há pessoas
que não se dão conta, que não são conscientes Verdade. daquilo. Mas em algum momento, eu acredito que alguma situação da vida seja travada e que dê um insight naquela pessoa, e aí ela vá olhar ao menos, e aí ela vai perceber, será que é o orgulho que não me deixa ver? Será que é essa mesmice? Será que é essa coisa de eu não querer sair da minha zona de conforto? O que será que é? Né? Então, existem pessoas que conseguem fazer essa avaliação. Podem ser, já vi isso acontecer também, de pessoas que não fazem isso, de que nunca conseguem ter a consciência, de que nunca conseguem superar aquilo que... Coração duro, literalmente, exatamente, né? Uhum. Mas o Senhor pode. O Senhor pode transformar esse coração de pedra em um coraçãozinho, né? Maleável, coração de carne, né? O Espírito Santo é mestre em fazer isso, né, Celina? Glória a Deus por isso. E Ele quer fazer nas nossas vidas, né? É a esperança de todos nós, não é? Amém. Amém. Glória a Deus. Você está ligado aí em tudo que a gente está ministrando no seu coração? Abre o seu coração, sabe? Fecha a porta do seu quarto. A palavra do Senhor diz que nós precisamos fechar a porta do nosso quarto, falar com o nosso Pai em secreto, que nos ouve, nos atende. Se algum sentimento desse está sendo gerado no seu coraçãozinho, dê liberdade para o Espírito Santo agir. Sabe, que o Espírito Santo possa fazer uma transformação no seu coração, para que você possa ser uma pessoa melhor. É para isso que o Senhor quer nos corrigir, é para isso que o Senhor nos corrige, para que nós sejamos melhores a cada dia. Amém? Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Oi, voltamos e agora nós vamos falar sobre assuntos inacabados, assuntos não resolvidos. E é com você, Josi. Fala para nós como que nós podemos resolver esses assuntos. Outro aspecto muito importante da nossa autoanálise, da consciência, né? Daquilo que a gente vai pensar para o nosso próximo ano. Esse é um ponto muito importante. Terminar o que nós começamos no ano é bem importante, não é? Principalmente sobre relacionamentos, aquilo que a gente tem. Eu vejo, né? Estou citando isso por dar exemplos de coisas que eu ouço diariamente, né, de pessoas com problemas em relacionamentos com outras pessoas, seja marido e mulher, seja filho, mãe, filho, pai, amigo, né? Então, algumas coisas às vezes acontecem no meio do ano e causam alguma cisão entre relacionamentos, não é? Eu acho importante rever até que ponto é bom manter do jeito que está ou reavaliar, né? Perdoar. Eu acho que esse ponto que nós estamos tocando agora, dos assuntos inacabados, quando a gente fala de relacionamento, ele está intimamente ligado com perdão, né? O perdão se faz essencial. Porém, em outros âmbitos, o trabalho, né? Às vezes a gente começou um projeto e foi até o meio e aí se viu numa dificuldade e não conseguiu concluir, né? Aquilo que nós dermos conta de concluir, eu acho muito importante, porque tem coisas muito mais macros, talvez, que a gente realmente não dê conta, que a gente tem que transferir para o próximo ano. Mas aquilo que a gente pessoalmente analisa, que eu consigo dar conta de ir lá, de resolver com meu irmão,
de ir lá e botar os pontos finais são muito importantes, porque eu consigo ter persistência, eu consigo me superar através disso. A persistência é uma coisa que muda muito a vida das pessoas, né? Então, eu acho que acabar o que você começou é imprescindível, não é? Bom, numa redação você bota um ponto final para começar um parágrafo, né? Exato. E é exatamente isso, é fazendo alusão a isso. A gente precisa começar um novo parágrafo, e sem ponto final não tem novo parágrafo. É como se a gente deixasse lacunas para trás, né? Verdade. Sem preencher, e uma hora a gente vai ter que voltar e ver o que eu vou pôr lá dentro dessa lacuna, né? Então, que eu possa fazer isso ainda nesse ano, né? Não terminamos, está acabando, mas ainda temos alguns dias. Quem sabe, não é? Nós não conseguimos colocar diante de nós mesmos, diante de Deus, e conseguir resolver Isso alguns nos faz tão assuntos. bem, né, Sueli? Faz bem. E uma diferença que eu particularmente quero tentar, né? Então vai a dica. Muitas vezes ao longo da vida nós vamos assumindo muitas coisas, né? Muitos compromissos. Ah, porque não sabemos dizer não. Ah, porque achamos que vai ser interessante, que cabe mais um pouquinho na nossa agenda. E chega ao fim do ano, nós não conseguimos realmente terminar quase nenhum deles. Ficamos devedoras para aqueles com quem nós nos comprometemos. Vem um desânimo no físico, que não deixa com que a gente dê conta para terminar. Não é nem só relacionamento, né, como é muito importante essa colocação do perdão, de reavaliar, de reatar, ou de terminar uma situação para começar uma outra de uma maneira diferenciada. Mas aqui o meu enfoque também vem para compromissos mesmo, que nós nos esgotamos. E ao longo deste ano eu fui deixando muita coisa que eu havia assumido, já vinha de outro ano, e eu fui vendo que não estava bom para mim. Eu não estava realmente conseguindo dar conta de algumas situações. E a gente vai ficando uma pessoa estranha para o outro. Porque você fazia, corria, era assim, sim, eu vou dar conta. Quando você começa a parar, aí dá a impressão que você está com um problema, agora que você está deixando de ter problema, né? Verdade. Mas aí você passa para o outro, que você era ativo demais, você começa a está acontecendo alguma coisa de errado com ela, mas graças a Deus, o momento que agora eu estou conseguindo reavaliar minha vida e respirar, e até me largar numa cama, num sofá, e dizer, não, eu não estou podendo com isso, eu vou me dar esse direito, parece que agora as coisas estão se alinhando. Verdade. Então, fica assim, eu quero ver se para este ano eu faço, então é a dica. Vamos pegar aquilo e assumir aquilo que cabe no na nossa agenda, assim não como porque também, o outro quer que eu faça. mais ou menos parecido com o orçamento anual, o que cabe no meu bolso, o que eu posso adquirir. Eu ganho tanto, eu posso tanto. Vem o estresse de ser devedora na conta bancária, porque eu quis dar um passo maior do que minhas pernas aguentariam. Também nesse nível de compromisso, para poder terminar o que a gente começa. Não é? Porque senão o desânimo vai nos vencer. E nós vamos chegar assim, não posso, não vou fazer, não aguento. Não dá. E vai ficando uma pessoa no fim de tudo que além, não só é ativa, mas ela é aquela que desmarca tudo o que está fazendo. Verdade. Ser franco, né, com aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso fazer, né? Não me colocar à altura de algo que eu não posso. E muitas vezes isso aí fere a pessoa que está do nosso lado, né, Josi? Porque ela está acostumada com uma pessoa ali que, tipo, é pau para toda obra, né? Aí, de repente, você, pera lá, eu não consigo fazer isso, mas eu preciso fazer. Porque senão o outro não vai entender. Como? Você tem toda a razão. Ele colocou uma coisa muito interessante que acontece mesmo, é verdadeira, de que quando o outro muda, causa muita estranheza às pessoas que estão ao redor, né? E aí elas começam realmente a achar que tem alguma coisa errada, mas é aí que está se consertando. Ele tem toda a razão, né? E para lidar com essa estranheza do outro, às vezes até a pessoa retrocede.
quando ela ainda está em processo, né, de trabalho, consigo eu preciso dizer não, eu preciso reavaliar minha agenda mesmo, às vezes acontece dela retroceder um pouco em prol de, será que eu vou perder esse outro, né? E é um processo muito difícil. Esse processo é o processo da mudança, não é? Mas ele é assim mesmo, ele oscila. Eu volto um pouquinho, mas daí eu volto e avanço de novo, Para que eu mantenha uma boa construção, eu preciso fazer a base muito bem feita. Então, eu preciso ter segurança nessa base, né? E é isso, essa construção desses novos comportamentos que a gente vai conseguindo inserir, que, aliás, né, tem tudo a ver com eu me dar importância. Quem é que pensa em mim? Sou eu. Ninguém vai pensar em mim, né, se eu não pensar. Verdade. Outras pessoas podem pensar em mim, mas não como eu consigo fazer, não é? E o outro não sabe o meu limite. Às vezes nem o meu marido sabe o meu limite a respeito de alguma coisa, né? Então as pessoas, às vezes, elas estão acostumadas, porque nós também servimos. Pessoas assim têm daí muito uma personalidade de servir. E aí, quando eu não sirvo mais daquela maneira, acaba ficando estranho. O outro, né? E aí o outro tem que acompanhar a mudança também. E aí cabe a mim, que estou mudando, dizer, olha, né, fulano, é que agora é assim, é assado. O diálogo resolve muitas coisas. As pessoas costumam não dialogar e aí por isso tem problemas. Elas agem conforme o que elas estão pensando e aos redor não conseguem entender. Então, se você começa a abrir para o outro aquilo que você tem de projeto, de plano, principalmente quando eu digo outro, porque são os outros que estão mais ao nosso redor, que é mais marido, filhos, família, amigos mais, né, próximos. Então a gente pode se dar ao, né, trabalho de dizer, olha, é porque eu estou reavaliando, está me fazendo mal, de certa maneira. Então eu acho que é bem importante o outro estar em sintonia. Mas é difícil fazer isso, né? É bastante difícil, porque mudar é difícil. Não é uma coisa tão fácil. Mas é muito importante, é preciso, muito né? Importante, muito. É preciso. E quando a gente começa a fazer essa avaliação, essa retrospectiva aí de tudo que a gente já viveu, a gente começa a mudar, né? A mudança é visível. As pessoas também começam a ver, né, a mudança na sua vida. E que sejam mudanças que venham para ficar. Verdade. Né? Por isso pra eu disse permanecer. Uma base muito boa, porque aí elas vão sendo, tudo que vem muito rápido vai muito rápido. Verdade. Então eu tenho que ir devagarzinho mesmo, é um processo. E só Jesus pode fazer isso, né? Só Jesus. Antes de você chegar, Josi, eu e a Sueli, nós estávamos conversando, né? A respeito de tudo aquilo que a gente deseja, né, conquistar e que a gente já desejou. E a gente estava ali num papo tão gostoso, né, Sueli, falando sobre isso, que às vezes a gente olha para um carro, né, novo ali na concessionária, você vai e compra aquele carro, e depois que você tem aquele carro na mão, você parece que perdeu o gosto já, né? E a Sueli disse, é como uma criança. A criança vê um brinquedo, daqui a pouco ela quer outro. E aquilo vai gerando, né, em você assim, uma ambição, né? Verdade. E a gente olha para a palavra do Senhor e vê quando Salomão diz que tudo é vaidade, né? Tudo na nossa vida é vaidade. Tudo aquilo que você corre atrás, realmente ela satisfaz, né, ali no momento, mas é vaidade. E você começa a ver, a partir desse processo de crescimento, de amadurecimento ali, que a comunhão com o Senhor, né, não tem igual. Ela é eterna. É verdade. Então, é preciso, sabe? É preciso a gente ter aquela comunhão com o Senhor ali todos os dias, porque ela sim, ela não é vaidade, ela nos renova, ela nos refaz todos os dias, ela nos faz ver, né, todos esses erros aí, todas essas mazelas, essas imundícies que literalmente, né, a gente vai construindo aí por causa do pecado, né? E no começo do programa você falou a respeito da gente anotar, né, aquilo que é preciso ser mudado, né, nas nossas vidas. É gostoso demais quando você pega um caderno para escrever. Eu gosto muito de escrever. Eu amo escrever. Até quando eu trabalhava no jornal, eu amava. Eu
viajava, sabe, enquanto eu estava escrevendo ali. E o Senhor, eu acredito que o Senhor, assim, Ele me usa, né, naquilo que Ele vai me dando ali para mim escrever. E eu comecei a colocar essa semana, né, a partir de quarta-feira para cá, aquilo que o Senhor já tinha feito em mim. Não coloquei aquilo que o Senhor ainda... Não coloquei, mas não vou dizer aqui, né, pessoal meu, aquilo que o Senhor ainda precisa, né, me ajudar para que eu mude, para que eu seja transformada. Mas eu coloquei aqui, sabe, assim, para mim é um motivo de muita alegria olhar para isso que eu escrevi e ver, sabe, que tudo isso aqui foi importante para mim e que eu consegui vencer isso. Então é importante isso também, você colocar no papel aquilo que você já conseguiu passar, né, os obstáculos que foram vencidos, né? Então eu quero ler agora para todas vocês que estão nos assistindo, né? E eu espero que abençoe a sua vida. Eu espero que seja assim, bênção na tua vida e que você possa olhar esses pontos e falar assim, poxa, isso ainda eu não consegui, mas Senhor, me ajuda a passar esses obstáculos aí. Eu coloquei as coisas assim que aconteceram na minha vida que se tornaram assim as mais importantes, né? Dentre outras que o Senhor me proporcionou, né? Que eu agradeço ao Senhor, mas é crescimento pessoal que eu coloquei. E eu vou ler, porque é muita coisa, então eu tenho que ler tudo que eu escrevi aqui. Mais um ano se passou e com ele nós precisamos aprender que por pior que seja um problema, sempre existe uma saída e que fugir das dificuldades é bobagem. Enfrentá-las é como tirar as pedras do caminho para poder prosseguir. Eu passei muitas dificuldades, né? Como eu disse para vocês, tenho passado por muitas lutas de 5 anos para cá da minha vida por um motivo pessoal. Mas em cada ano, principalmente esse ano, o Senhor foi me ensinando a tirar cada pedrinha do meu caminho para eu poder conseguir. Então isso, graças a Deus, eu venci. Eu aprendi que perdemos muito tempo com coisas que muitas vezes existem só na nossa mente. Quanto tempo eu perdi da minha vida pensando em coisas que só estavam na minha mente, que eu achava que o outro estava pensando de mim, que o outro estava achando de mim, é tudo bobagem. Tudo mentira, só estava na minha mente, Josi. Eu aprendi isso também. Aprendi que o tempo é precioso demais e que ele não volta atrás. E por isso, não vale a pena viver do passado. O que importa é construir o futuro. Quanto tempo, gente, eu passei olhando, sabe, para o passado. E esse ano o Senhor me fez assim, a cada manhã, assim que eu abri os meus olhos, eu falava, Senhor, me faz remir esse tempo, me faz, sabe, fazer com que esse dia meu, ele flua, sabe, na tua graça, na tua paz. Tive luta, sim, como eu disse para vocês, como eu falo, mas a cada dia o Senhor me fez ver isso, que o tempo é muito precioso, que nós precisamos remir o tempo. Eu aprendi também que heróis não são aqueles que realizam grandes coisas, mas sim aqueles que fazem o que é preciso fazer. Muitas vezes a gente fica voltado somente para grandes coisas. Ah, eu queria fazer se fosse isso, né? Queria aparecer se fosse assim, Brasil afora. Mas talvez uma pessoa próxima a você que talvez não tenha intimidade com você, ouça aquilo que eu estou falando, aquilo que é falado aqui, e seja totalmente assim transformado, seja constrangido pelo Espírito Santo. Então eu aprendi isso. Eu também aprendi que não importa em quantos pedaços o nosso coração foi partido, o mundo não para. As coisas à nossa volta não param para a gente poder reconstruir ele. Então não importa quem te magoou, quem te feriu, em quantos pedaços, que muitas vezes a gente fala com alguém e a pessoa fala assim, ah, você não sabe o que o fulano fez por mim. Eu já passei, você já passou, todos nós já passamos por decepções. Então não permita, sabe, que você fique parada nesse tempo, porque o mundo não vai parar. As coisas não vão parar para você poder consertar isso na sua vida, amém? Eu aprendi também
que ao invés de esperarmos que alguém nos traga flores, né? Esperar que alguém te dê alguma coisa, esperar que alguém te traga, né, flores, planta um jardim. Aprendi isso também, fiz o meu jardim esse ano, sabe? Em vez de esperar que alguém vá lá e faça, eu comecei a plantar. E foi tão gratificante para mim, foi tão gostoso e ficou lindo o meu jardim. Eu aprendi que amar não significa transferir ao outro a responsabilidade de me fazer feliz. Eu preciso amar, mesmo que você não me faça feliz. Mesmo que alguém da minha família, naquele momento, não me entenda, não esteja realmente ali como eu gostaria que ele estivesse, né? Fazendo aquilo que eu gostaria que ele estivesse me fazendo. Como é difícil aprender isso. Mas eu aprendi, sabe, nesse ano a ser feliz. A ser feliz em primeiro lugar, sabe, porque eu tenho o Senhor. Porque o Senhor me ama, porque o Senhor me amou acima de tudo, acima de todas as coisas. Mesmo que alguém me rejeite, mesmo que alguém já me rejeitou, mesmo que alguém não me entenda, o Senhor me ama, o Senhor me entende. E como é bom a gente sentir esse amor. Como é bom a gente se sentir amada pelo Senhor. O amor do Senhor nos constrange. Ele nos deixa sem fala. Ele nos deixa assim, literalmente assim no chão. Então eu pude aprender isso. E agradeço ao Senhor, sabe, diante de vocês. Como é precioso sentir o amor de Deus pelas nossas vidas. Mesmo que o mundo todo esteja, sabe, contrário àquilo que eu estou sonhando naquele momento. O Senhor, Ele nos pega no colo, Ele nos ama, Ele nos ensina o que é amar, né? E aprendi também que a felicidade não é aquilo que eu possuo. Embora, graças a Deus, dentro do meu coração, eu nunca tive a ambição, Josi, de, sabe, de me exaltar por aquilo que o Senhor nos deu, por aquilo que o Senhor nos proporcionou, sabe? Graças a Deus. Eu louvo o Senhor por isso, porque em todos os momentos da minha vida, eu nunca me exaltei por aquilo que o Senhor me deu. E parece não, a verdade é que quanto, sabe, menos, sabe, eu me anulo diante daquilo que o Senhor tem nos proporcionado a viver, a nos dar, o Senhor nos dá mais. Tem hora que eu falo assim, Senhor, mas é muita coisa aquilo que o Senhor está nos proporcionando. E o Senhor conhece o nosso coração. E muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, você tem, né? Volta ao assunto da inveja. Você tem, eu não consigo ter nada. Avalia isso dentro de você. Por que você está com esse sentimento? E graças a Deus eu nunca tive esse sentimento. E o Senhor sempre nos proporcionou. O Senhor sempre nos colocou. Tem dias mesmo que eu falo, Senhor, manda menos, sabe? Porque eu tenho medo, às vezes, né? Então, Deus conhece os nossos corações, né? E aprendi a cada dia mesmo que como é importante as pessoas que estão do nosso lado. Como é importante, sabe, darmos valor ao meu esposo que está do meu lado, né? As minhas filhas. Eu também digo que o meu esposo é a pessoa que sempre vai estar comigo. Ele é a pessoa que sempre vai estar do meu lado. Então eu valorizo muito, porque os filhos, eles vão se casar, eles vão embora, amanhã ou depois eles vão ser os filhos dele. Mas o meu esposo não. É aquele que vai ficar comigo ali. Então aprenda a valorizar a pessoa que está do seu lado. Sabe, não importa se ele é ranziza, se ele é durão. Aprenda a valorizar, que eu tenho certeza que isso vai passar. As circunstâncias, né, contrárias, às vezes ele é bocudo com você. Sabe, aprenda a valorizar ele a cada vez mais, que o Senhor vai mudar essa circunstância na tua vida. Amém? Amém. Eu aprendi também que o futuro ainda está por vir. E descruzar os braços é essencial para eu viver o que Deus tem para mim. E é isso que eu estou fazendo aqui. É isso que nós estamos fazendo aqui. Né? A Josi, a gente sabe que não passou bem essa manhã. Todos nós temos momentos de
desânimo, ai, poxa, eu vou deixar quieto, vou parar. Mas descruzar os braços e saber que o Senhor tem algo maior, o Senhor tem algo para as nossas vidas, né? Algo para a tua vida através das nossas vidas é valioso demais. Então recebe tudo isso, recebe essa palavra que nós estamos passando aqui para você, tudo aquilo que foi dito aqui, tudo isso que eu escrevi aqui, o Espírito Santo ministrou o meu coração para que fosse escrito. E eu espero que esteja abençoando muito a vida de vocês esse programa. E eu creio que muito mais o Senhor tem para as nossas vidas no próximo ano. E nós vamos estar aí juntas. Nós vamos estar juntas podendo passar uma para a outra, né? Tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado a viver. Amém? Eu quero que você, Josi, agora deixe uma palavra para as nossas queridas amigas que nos ouvem, depois a Sueli. Amém? Bem, primeiro queria dizer que foi um presente, né, esse programa, estar com vocês, foi uma coisa muito gostosa, né, descobrir em vocês pessoas tão especiais, né, que acabam fazendo parte, né, do cotidiano, da caminhada, né, que como a Rose disse, sim, nós temos problemas, né, todos nós temos dificuldades e metas ainda que não conseguimos enfrentar e problemas que não conseguimos enfrentar, metas que não conseguimos ainda atingir, e acredito que não é diferente de você que, né, que nos assiste, que também é mulher, mãe, profissional, que também está aí, né, na luta. Então, queria deixar, né, uma mensagem de que não desista, persista, né, como eu disse, vou reiterar, a persistência muda a história de uma pessoa, né? Persista no seu foco, insista, tenha estratégia, tenha foco e, claro, nem disse porque em primeiro lugar eu tenho que colocar Deus na minha vida. Né? Deus está em primeiro lugar e o resto Ele acrescenta. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E antes de esse programa ir ao ar, nós fomos abençoados com as coisas que você falou, não é? Que você fez a pontuação aí, parabéns, porque é um fechamento de ano e o recado foi dado. E que se alguém não conseguiu fixar o que você falou no todo, que vai voltando aí a fita, não é? Para poder, como antigamente, para poder ir entrando isso no coração. E como a Josi falou, de nós estarmos em equipe aqui trabalhando e brincando muitas vezes e sendo sérias outras tantas vezes, mas normalmente nós estamos correndo no nosso mundo, nós marcamos o tempo de estar aqui, estamos aqui e aqui nós conversamos rapidamente, então tudo é no amor que nós estamos assim, tentando, na tentativa de passar algo de bom para que fique nos corações. E um recado seria no final deste ano, onde tem tantas festas, tantas pessoas envolvidas enquanto familiares, afazeres, que cada um de nós possamos realmente ir para o quarto, para o secreto com Deus e colocar diante dele por um tempo uma reflexão de tudo isso que foi falado em todos os âmbitos da nossa história, do que nós fizemos, do que nós queremos fazer, mas parar literalmente, deixar tudo. E se não tiver esse tempo gasto na presença de Deus, nós vamos embolar o fim do ano e vamos embolar o início do ano, as férias, e a confusão continuará em nossas vidas. É a atitude, parar. Mas diante do Deus vivo, diante daquele que tem a resposta, diante daquele que pode nos ajudar e preencher as necessidades do nosso coração. Um bom fim de ano. Um bom início de ano, felicidades a todos, né? Que Deus nos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar, né, nesse término de ano já, fazendo esse programa. O desejo do meu coração é que todas vocês sejam abençoadas. Obrigada
sabe, por todas as pessoas que comentam, por todas as pessoas que mandam um recadinho para mim, falando que foram abençoados, por todos vocês que compartilham o programa. Obrigada pela equipe Rafa, né, que tem sido bênção na nossa vida. Obrigada a todos vocês, obrigada pela minha família, pelo meu esposo. Quero dizer do fundo do meu coração que tudo aquilo que é feito aqui é com muito amor. Que vocês tenham um ótimo final de ano e que 2015, assim, tudo aquilo que você colocar no altar do Senhor aconteça na tua vida. E a palavra para você é: não desista. Persista. Persevera naquilo que Deus tem para você. Amém? Fiquem com Deus.